Nós aguardamos com todas as forças e com toda a nossa fé este momento tão esperado para a igreja. Momento este profetizado pelo próprio Cristo, para que pudéssemos esperar esta promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, esta promessa do arrebatamento da igreja não é uma promessa vazia. Foi e é uma promessa profetizada pelo próprio Cristo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 37, ele diz: "E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem." O dia do arrebatamento da igreja foi profetizado também, e o Espírito Santo inspirou aos apóstolos para falar acerca deste assunto. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz: "Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão." Este assunto também, o Espírito Santo inspirou não só apenas o coração de Pedro, mas também inspirou a vida de Paulo concernente a este dia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 ao versículo 52, está escrito: "Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta." E é interessante quando olhamos para a Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os próprios anjos anunciaram o retorno da pessoa de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus ele vai assunto ao céu, quando as nuvens o ocultam e os céus o recebem, os apóstolos estão olhando para o céu mediante esta ascensão de Cristo Jesus. Uma vez que dois anjos, eles chegaram junto dos apóstolos e disseram aos apóstolos: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir." Ou seja, este momento, o dia do arrebatamento da igreja, é uma promessa que está facultada sobre a vida da sua igreja, uma vez que a nossa regra de fé é acreditar com todas as nossas forças que Cristo Jesus, ele voltará em nossos dias. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Paulo preocupado com este assunto, em ensinar aos irmãos que se encontram em Tessalônica concernente ao dia do arrebatamento da igreja. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 16, versículo de número 17, Paulo diz: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor." Uma vez que o próprio Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz: "Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens." O que é esperar em Cristo apenas nesta vida? Esperar em Cristo apenas nessa vida é querer apenas usufruir daquilo que Cristo pode oferecer. É querer apenas usufruir dos milagres que Cristo pode oferecer. É querer apenas usufruir dos bens que Cristo pode nos dar a oportunidade de vivenciar. São pessoas que elas caminham em direção a Cristo Jesus apenas atrás de bênçãos, pensando apenas no tempo presente. Hoje em dia, o que nós mais presenciamos são pessoas que andam vagarosamente, sem cuidado, sem zelo nenhum com a tua vida espiritual, apenas buscando
buscando em Cristo Jesus soluções para a tua vida financeira. Uma porta aberta, uma porta de um emprego, uma porta de uma empresa, enfim. Baseando apenas a tua vida concernente a Cristo Jesus em seu tempo e tentando o máximo possível usufruir de uma vida financeira e material. Mas só que, como está escrito no texto, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Por quê? Porque a promessa de Cristo Jesus não é ser próspero aqui na terra, mas é alcançarmos uma vida plena em Cristo Jesus, ao ponto de no dia dele retornar, no dia dele voltar para buscar a tua igreja, nós estarmos juntamente com ele.